Passa no RH, o podcast da Grow. Um estudo realizado pela Robert Half mostra que o Brasil lidera o índice de rotatividade de funcionários em todo o mundo com 56% de turnover. O Cadastro Geral de Empregados e Desempregados divulgou que nos últimos 4 anos as demissões voluntárias aumentaram 51,79%, impulsionadas pelo aquecimento do mercado e pela mudança no comportamento das pessoas, que buscam por qualidade de vida e ambientes mais saudáveis e colaborativos. Dados da Chartered Management Institute mostram que 82% dos líderes não estão preparados para liderar, levando 1/3 dos funcionários a pedir demissão. Além disso, 33% dos gestores nunca receberam desenvolvimento para se tornarem líderes. Esse mesmo estudo aponta que empresas que investem nas suas lideranças aumentam em 32% a satisfação e produtividade dos funcionários, adotando medidas para mudar o curso do turnover e nadando contra a tendência das demissões. Bem-vindos a mais um episódio do Passe na RH, o podcast oficial da Grow, a HR Tech especialista em gestão comportamental. Esse é um espaço para conversa sobre gestão de pessoas, cultura organizacional, inovação, tecnologia e muito mais, sempre com convidados especialistas no assunto. Eu sou a Mariana Webel, sou CEO da Grow e hoje quero te convidar a falar sobre um dos maiores desafios para as empresas de todos os setores, o turnover. Como evitar a perda de talentos, estruturar contratações mais assertivas e preparar as lideranças para um mercado cada vez mais dinâmico? A resposta para essas perguntas pode influenciar a cultura organizacional de uma empresa e ditar a performance dos times e os resultados do negócio. E para a gente aprofundar esse tema, temos como convidado especial o coordenador de treinamento e desenvolvimento corporativo do Seconce, o Marco Salera. Muito bem-vindo, Marco. É um prazer te ter aqui com a gente. Eu que agradeço o convite. Estou muito feliz em poder participar deste episódio e espero poder contribuir um pouquinho para todo mundo. Com certeza vai. Marco, antes da gente começar, se tu puder nos contar um pouquinho da tua trajetória. Legal. Bom, ano que vem eu faço 20 anos já em recursos humanos. Comecei em treinamento e desenvolvimento, fui para recrutamento e seleção, passei por indústria, empresas de educação e hoje eu estou no Serviço Social da Construção Civil, Seconce, que é uma empresa que trabalha para os trabalhadores da construção civil e também para a saúde do Brasil pela sua Organização Social de Saúde. Perfeito. E fala um pouquinho assim do teu contexto hoje dentro do Seconce. Legal. Hoje eu coordeno a área de treinamento e desenvolvimento do Seconce, então a gente fala aí para 14 mil colaboradores, mais de 700 lideranças, então a gente tem um desafio grande aí, que é realmente trabalhar o desenvolvimento de todo esse público, né? E a gente tem um desafio ainda maior, eu acredito, que é estar no segmento da saúde, estar no segmento do SUS, né? Hoje a gente trabalha para o SUS, os nossos colaboradores trabalham para o SUS. Então, como é que é desenvolver esses colaboradores, essa liderança toda para fazer esse atendimento? Desafio... É um desafio grande. É um desafio grande. Mas assim que fica bom. Fica mais gostoso, né? Bom, Marco, na tua visão e baseado na tua experiência, quais que tu acha que são os principais impactos do turnover alto nas empresas? Olha, eu acho que de primeira, né, todo mundo pensa em custo, né? Quanto que custa o turnover, né? Quanto é que custou meu processo seletivo? Quanto é que custou meu treinamento e desenvolvimento? Eu, por ser também da área de educação, né, eu penso muito no que não é tangível, né? Que é o conhecimento que a gente produz dentro da empresa, né? E não há treinamento que dê conta de dar manutenção nesse conhecimento com um turnover grande, né? E aí a gente começa a ter vários impactos em processo. E aí, quando a gente começa a ter impacto em processo, a gente está comprometendo toda a estrutura da organização, né? Então, turnover, para mim, é algo que é além do custo, né? Além do custo financeiro, de quanto é que custa um recrutamento e seleção, né? Mas o que a gente está perdendo aí de conhecimento que está indo embora e que eu não estou conseguindo reciclar. Eu acho que isso é muito importante.
Perfeito. Na verdade, é uma perda de know-how. Exato. Né? A gente perde conhecimento. Então, o custo do turnover ele é muito mais do que simplesmente, né, o custo ali financeiro do processo de recrutamento e seleção, mas essas perdas que vão tendo em toda a jornada. Né? Exatamente. A gente tem, há pouco a gente fez uma publicação no LinkedIn, no Instagram, falando sobre o lado oculto do turnover. Né? E eu acho que isso que tu está trazendo é um pouco do lado oculto do turnover. Exato. Perfeito. E quando a gente fala de turnover voluntário, né, aquelas saídas que poderiam ser evitadas, quais são as principais razões que tu entende ou que tu já tem dados que levam um colaborador a deixar a empresa? Tá. Eu acredito que se a gente fosse parar para pensar há 10 anos atrás, ainda questões salariais estariam no topo, né? Mas hoje o que a gente percebe, inclusive nas nossas pesquisas, né, entrevistas de desligamento, é essa dificuldade das pessoas, dos profissionais, se encontrarem dentro da organização, tanto quanto propósito, quanto de perfil de liderança, né? Esse match, né, de atividade, de liderança, né? Então a gente percebe que as pessoas acabam saindo muito mais por conta, às vezes, de um ambiente, né? De um ambiente ali que não está favorecendo, né? Então ela acaba buscando aí outras coisas fora da organização, muitas vezes, né? Na verdade, hoje a gente sabe que na sua grande maioria, claro, a gente não pode generalizar, né? Mas na sua grande maioria as demissões, elas não são, de fato, por questões salariais, né? São por outros aspectos, assim. E dentro desse cenário e da tua experiência, assim, o que tu entende que são estratégias, que são ações importantes de serem feitas para evitar esse tipo de desligamento, assim? E eu imagino que esse, inclusive, seja um dos teus desafios. Com certeza. No Seconce, a gente está construindo, em parceria com a Grow, né, todo o nosso programa de desenvolvimento de liderança, né? E nesse programa, a gente fortalece e joga muita luz no próprio processo de autoconhecimento desta liderança, né? Porque a gente entende que esse líder, ele precisa ser capaz de entender como é que funciona a dinâmica daquele grupo, né? E ele não vai conseguir entender a dinâmica do grupo se ele não se entender, porque afinal de contas ele é o líder daquele grupo, né? Então esse processo de autoconhecimento, trazendo essas ferramentas para a liderança, é uma estratégia para que a gente dê segurança para esse líder, para ele conseguir então lidar com as intempéries, lidar com os conflitos que existem dentro das equipes e que vão existir, não tem como a gente fugir, né? O que muitas vezes a gente vê são os líderes deixando de assumir essa responsabilidade, né? E aí quando a gente faz isso, quando essa liderança deixa de assumir a responsabilidade, é quando esse colaborador vai começar a se sentir insatisfeito. Poxa vida, eu tô aqui com um problema, né? E a minha liderança não consegue resolver, não consegue me apoiar, não dá atenção para isso, né? E aí começa a se tornar um clima, um ambiente insustentável. E aí gera o meu turnover automático. Então, a gente entende que a partir do momento que a gente municia esse líder de ferramenta para ele se conhecer, para ele ter segurança, para saber lidar com essas questões, a gente começa a ter uma melhora no clima e, consequentemente, diminui o nosso turnover. Perfeito. Então, na verdade, vocês estão proporcionando que essas lideranças tenham autoconhecimento através do PDA, com o objetivo, então, de que eu possa ser líder próprio, para que a partir daí eu consiga fazer a liderança e a gestão da minha equipe. Caso contrário, né, tu ficou falando, eu fiquei me lembrando muito do papel de pai e mãe, assim, né? O quanto que esse sentimento que tu trouxe, assim, de não tenho ninguém para me apoiar, que sensação ruim é se a gente leva para esse outro cenário de pai e mãe, quando um filho precisa de apoio, e ele tem essa sensação. Sim. Eu não tenho ninguém aqui para me ajudar, eu não tenho ninguém para me apoiar. Exato. Né? Claro, enquanto o filho, ele não pode não vai ter desistir como do pai e da fugir, mãe. né? Mudar de casa, né? Não. Embora as crianças queiram, né? Às vezes. Exato. Não tem ali aquele conforto do pai. Quantas crianças, né? A gente já viu fazendo malinho, falando, vou pra casa Tem da até avó, aquele né? desenhinho Vou pra que tem casa com da tia, não é verdade?
verdade, é isso, né? Sim. Mas na vida real, né? Na família ali, às vezes isso não é possível, mas na organização isso é muito mais fácil, inclusive agora, né? Antes a gente tinha aquele cenário de que, precisamos entrar na empresa, ficar 30, 40, 50 anos, me aposentar na empresa. Hoje em dia isso já não é mais usual, né? As novas gerações já não pensam mais assim, né? Elas querem um movimento rápido, né? E como é que a gente dá conta disso tudo, né? Se a gente não tem uma liderança ali forte, preparada para dar esse amparo, né? A gente acaba perdendo e vai continuar perdendo. Isso fala muito do início, quando a gente falava sobre o dinamismo, e além do dinamismo, hoje uma demanda das pessoas de buscar ambientes mais saudáveis, né? Então, assim, e buscar ambientes mais saudáveis são ambientes que também a liderança consiga acolher, né? Sim. E o quanto que tu entende que a liderança já começa a se dar conta desse impacto do papel dela perante o time e essa responsabilidade das pessoas não deixarem o negócio pautado também na minha competência de coordenar esse time, né? O quanto que tu percebe essa sensibilidade já. A gente lançou no final do ano passado o programa, né? Estamos na etapa ainda de autoconhecimento e é nítido você já ver na fala desses gestores de liderança o quanto eles se sentem mais confortáveis, né? Agora que eles começam a se enxergar, né? E falam, puxa vida, sabe aquele eureka, né? Poxa vida, tava aqui o tempo todo, tava na minha frente e às vezes eu não sabia lidar. Então, quanto eles começam a se sentir mais seguros realmente para enfrentar o dia a dia, né? Para enfrentar todos esses problemas que a gente tem e que vai aparecer durante o nosso dia, durante a nossa jornada de trabalho. Principalmente, falando, né, do nosso segmento da área da saúde, né? Ninguém vai para o hospital, gente, para passear, né? A gente tem um ambiente ali pesado, né? E isso não tem como a gente não falar que não impacta o nosso colaborador. É claro que impacta, né? E a gente precisa ter esse controle ali, né? A liderança precisa ter esse controle, precisa ter esse manejo, porque senão a gente adoece toda a equipe junta, né? E aí a gente pode fechar o hospital, porque vai todo mundo doente, não vai ter quem cuida de pessoas mais, né? Então a gente tem que ter esse cuidado. Então, no caso de vocês têm um fator ainda a mais para se preocuparem, que é isso, assim, além de conseguir fazer gestão da equipe que todos têm que fazer, ainda tem esse fator do porquê as pessoas estão ali, que é pesado, que ainda tem que trazer mais competência para essa liderança, para ela lidar com todo esse cenário, né? Exatamente. Muito mais do soft skill, né? Totalmente. A gente percebeu muito isso durante a pandemia, né? Existia uma carga muito técnica que a gente precisava saber, né? Eram coisas novas, era um ambiente novo que a gente estava vendo, o que eu faço, como eu faço, mas existiu requereu, né, de toda a equipe um grande esforço de soft skills, né? Então, como é que eu lido com isso? Como é que eu lido com aquele familiar? Como é que eu lido com, às vezes, o meu próprio parente, o meu próprio familiar tá ali naquela situação e às vezes eu tendo que atender isso, né? Como é que é essa dinâmica? Então, isso puxou e trouxe muito mais à tona a necessidade da gente trabalhar soft skill, trabalhar autoconhecimento pra gente ter essa segurança, né? Pra gente ter esse controle. Perfeito, acho que esse cenário de pandemia elucida bem aí, inclusive um marco que eu acho que a gente teve enquanto saúde mental, da importância, o quanto que a gente ter vivido isso tudo trouxe a importância de realmente o quanto que as competências fizeram muita diferença, né, para lidar com o que a gente viveu. Exato. Né? Então, sem dúvidas. Essa é uma jornada que ela é lifelong learning, né? Ela está recém-iniciando, se a gente for pensar aí na questão do autoconhecimento, né? E a gente sabe que 60% das pessoas se demitem da liderança e é por isso que a gente acaba focando tanto no desenvolvimento dos líderes, né? Dentro dessa jornada aí de desenvolvimento, né? Do lifelong learning, e pensando que ninguém nasce pronto, assim. O que mais tu entende que são pontos importantes no desenvolvimento de gestores para que eles possam conseguir fazer essa condução de forma mais
mais eficiente, mais eficaz. Não, sem dúvida. É o que a gente fala, né? Muitas vezes as nossas lideranças vão parar nos cargos de liderança, de repente, até por uma questão financeira, né? E aí, quando eles se deparam com a realidade, eles se veem, né, tendo que largar todo aquele lado técnico que ele mandava muito bem, que ele tinha segurança, para começar a delegar para outras pessoas. E isso é uma passagem, né, uma transição muito difícil de acontecer, né? É difícil da gente mudar o mindset mesmo, falar, olha, agora eu preciso ensinar o outro, ensinar a minha equipe a fazer tão bem quanto eu fazia. E foi isso que me deixou, que me fez chegar até aqui, né? Então, ajudar ele nesse processo de transição mesmo, de etapa por etapa. Então, lá no Seconce, nós realmente dividimos o desenvolvimento das lideranças por fases, né? Por fases onde você está. Então, é a primeira liderança, o que a gente vai focar nessa primeira liderança? Qual que é o seu perfil e o que a gente precisa se atentar ali para que você dê conta dessa primeira liderança, né? Que vai ter uma delegação, que você vai ter que abrir mão do trabalho individual, você vai ter que orientar mais o trabalho colaborativo. E como é que você faz isso, né? Como é que, se dando conta do seu perfil, das suas potencialidades, das suas fraquezas, de repente, como é que a gente vai adaptar isso e fazer você trabalhar nessa transição. E aí de etapa por etapa, né? Passou da liderança, já assume uma gerência de unidade, que já tem outros líderes embaixo de você, então a demanda muda, né? O perfil muda, a sua resposta vai mudar. Como é que a gente vai adaptar isso agora novamente? Então é pegar na mão mesmo da etapa da transição e acompanhar que essa transição seja feita de forma efetiva. Porque senão a gente corre o risco de chegar lá na ponta, né? Se a gente, às vezes, também não tem um processo de recrutamento e seleção bem estruturado, a gente chega lá no final da jornada de carreira do colaborador e ele ainda não desenvolveu esse mindset, né? Ele está ali como uma posição de gerente, mas ainda pensando como um analista, ainda pensando num trabalho individual, né? E o quanto isso acaba prejudicando todo o processo, porque chega uma hora que o processo se esvazia, né? A gente precisa tomar conta disso. Perfeito. E olhando para o futuro, assim, e pensando em tendência de RH, né, para acompanhar, porque assim, de novo, esse é para sempre, né? É um trabalho que tem que ter um início, mas ele não tem um fim, né? E ele não é uma linha, não é linear, né? Ele é um trabalho, até porque nós, seres humanos, não somos lineares, né? A gente tem picos também, né? Então, de que forma tu entende que tem que ser feito um trabalho estratégico para acompanhar essas lideranças? E aí eu estou pensando também num volume que vocês têm aí, que é bastante expressivo, né? Porque uma coisa é a gente fazer esse acompanhamento aí de 10, 15, 20, 30, 50. Sim. Agora a gente está falando de 700 lideranças, assim. Então, como que daí... Pode falar da tua experiência em Seconce, assim, se você já vem pensando em como trazer consistência, né? Porque eu acho que às vezes também aí é onde a gente acaba falhando bastante, eu vejo na realidade dos negócios, como se os programas eles fossem estanques, né? Então a gente fez, deu, acabou, né? Então, assim, na verdade, como eu disse, eles devem ser contínuos, né? Assim, então, o que vocês vêm planejando, o que tu entende que são tendências importantes de serem feitas e como assegurar que não se perca todo esse investimento que está sendo feito também, né? Sim, isso é muito importante, né? As pessoas têm o costume de achar que treinamento resolve tudo, né? Então, vamos fazer um treinamento aqui, pronto, me formei líder, né? E, na verdade, não funciona assim, né? A liderança, ela não vai ser aprendida numa sala de aula. A liderança, ela vai ser aprendida no dia a dia do trabalho, né? Porque é um processo de desenvolvimento. Então, é um processo que requer realmente o dia a dia, a experimentação, né? O que a gente acredita que vai ser um fator de sucesso para o nosso programa é justamente como que a gente está estruturando toda essa base de conhecimento. Então, a gente identifica que a gente tem um problema comportamental que a gente precisa agir, a gente traz a teoria, mas a gente abre espaços para que essa mentoria aconteça, para que essa troca aconteça, né? Outra coisa que a gente observa muito é a sozinhez da liderança, né? O líder, às vezes, quando ele começa a vira gerente, né? Vira um gerente de unidade, ele acaba olhando para o lado e acaba se vendo sozinho, porque ele é a figura máxima daquela
naquela unidade. E às vezes, até mesmo por medo, por receio, né, não vou me expor, ele acaba não trocando, né, as fragilidades, os problemas, as angústias que ele tem. Então ele dorme com aquele problema, né, com aquele elefante dentro da cabeça, né, e não consegue ter espaço de troca. Então propiciar, formatar esses espaços para que a gente possa discutir a teoria, né, para que a gente possa então discutir o que eu estou vendo aqui do meu PDA, do meu teste, do meu inventário, e que pode influenciar em uma tomada de decisão, né? Como é que a gente trabalha isso em outros casos, em outros cenários. Então, propiciar é o que a gente chama de criar os drives, né? Drives para a gente poder monitorar, para a gente poder reforçar, e a gente faz isso dentro desses encontros com as lideranças. Então, tem a parte teórica, sim, mas a gente quer discutir, a gente quer conversar aqui junto com vocês, né? A gente quer estar junto com vocês na resolução desses problemas, dessas angústias. Então, vocês criam espaços já pré-determinados, porque também tu deixar isso muito no protagonismo, às vezes não vem, então você já tem formatado ali espaços e tu percebe, de fato, as pessoas à vontade para contribuir, que elas realmente... Porque tem toda uma discussão também, tem se falado bastante sobre isso, sobre o conceito de vulnerabilidade, né? E aí uma discussão até onde se expor, até onde... mas trazendo uma questão de humanização também, né? Da própria liderança, como tu dissesse, assim, que em alguns momentos eu tô sozinho, eu não tô sabendo o que fazer, mas a minha pergunta é o quanto que tu percebe eles à vontade, porque vocês é uma educação, né? É uma educação, cultura. é uma cultura, é um processo. E a gente acaba, às vezes, não percebendo, eles estão à vontade até mesmo para fazer o inventário comportamental. Porque eles, às vezes, se sentem ali, será que depois que eu fizer o processo, eu vou ser mandado embora, né? O que será que vai dar de ruim, né? Pensa todo aquele lado negativo. E aí a gente tem que fazer um processo de educação para mostrar que não é isso, né? Para mostrar que não é esse caminho, né? A gente está aqui realmente para te fortalecer. E a gente acredita no boca a boca, né? Então a gente faz uma turma, eles veem que mudou, eles veem valor naquilo, e aí ele começa a falar pro colega dele, olha, deu certo, funcionou, foi legal para mim, me deu insight. E aí a gente começa a trazer mais segurança para dentro desse processo. Perfeito. Né? Mas é isso, tem que ser orquestrado, porque senão pode ter um caminho aí enviesado. E tu vê, é uma questão de maturidade, né? E aí a maturidade é com o tempo, né? Não é uma coisa que vai acontecer do dia para noite, como nós, seres humanos, a gente não nasce maduro, a gente vai amadurecendo, né? Então, eu achei interessante tu trazer essa questão do próprio responder a uma análise de perfil. São coisas que a gente ouve de fato eventualmente, assim, mas e aí, passei ou rodei, né? Será, eu sou louco, não sou, né? Então, assim, quanto que também é importante uma sensibilização, e a gente fala bastante sobre isso, assim, muitas vezes ao iniciar um processo de desenvolvimento, fazer um kick-off de projeto falando do objetivo daquele trabalho. Sim. Então, assim, tu poder desarmar, né, e mostrar para as pessoas que o objetivo daquele trabalho é propiciar autoconhecimento, que o objetivo não é a demissão, que o objetivo é positivo, é trazer fortaleza, é mostrar a luz e é cuidar para que as limitações não atrapalhem, né, é trazer consciência. É isso. Né? E o que, particularmente, né, o que ajudou muito a gente nesse processo, falando de PDA propriamente, foi a barrinha de segurança do teste, né? Porque a partir do momento que a gente via que essa barrinha não estava segura, né, a gente tinha uma atuação diferenciada e pontual com aquele colaborador. Eu já apliquei outros testes em outras empresas, né, e me deixava vendido, né, porque a gente ia para a mesa de devolutiva e o colaborador não se via ali. E a gente não tinha parâmetro, não tinha como falar, olha, não deu consistência no teste. E aí essa consistência, né, essa segurança, essa válvula de segurança do PDA nos traz essa segurança até mesmo para conseguir abordar a liderança, né? Olha, vamos revisar como é que está a sua situação,
situação, como é que tá o seu momento, como é que você recebeu isso, né? E aí a gente vai acalmando, vai tranquilizando ele de uma forma bem pontual. Isso facilitou bastante. Perfeito. Eu vou fazer um parêntese aqui só para explicar para quem não sabe, Sim. né? Então, dentro da nossa avaliação de PDA, a gente tem, como o Marco falou, uma válvula de segurança que ela, de acordo com as respostas da pessoa, a gente consegue ver o grau de consistência e validade da ferramenta. Porque um dos critérios extremamente importantes quando a gente está avaliando o perfil comportamental é a gente ter a assertividade. E eu acho que o que tu está trazendo é que as pessoas, de alguma forma, tentaram, daqui a pouco, por não estarem tão sensibilizadas e terem criado lá na sua cabeça, né, o que queria acontecer, responderam talvez algo que não era a sua essência, e com isso não conseguiram trazer um bom nível de consistência para o resultado. E aí a gente não tem um resultado consistente e assertivo. Exato. Né? Então, assim, a assertividade ela vem da transparência, ela vem de eu me colocar dentro da minha essência, quem eu sou, né? E não quem que eu acho que eles gostariam que eu fosse. Ou eu já sei que eu não sou um líder carismático e eu acho que ser líder carismático é o que eles estão esperando. Então eu vou escolher palavras que me identifiquem como carismático. Porém, nesta tentativa, que muitas vezes não tem um cunho de realmente querer burlar ou tudo mais, mas nessa tentativa de responder algo que não se é, não tem validade. E aí, nessas outras ferramentas que tu dissesse que tu utilizou, isso acaba acontecendo, gera um perfil comportamental que quando tu vai fazer uma devolutiva, a pessoa... Não, mas esse aqui não sou eu. Exato. Ou tu que já conhece a pessoa diz, não, mas tem alguma coisa aqui que tá estranha, eu não te percebo dessa forma. E aí o que tu tá trazendo é que com essa segurança vocês conseguem ter respaldo e aí trabalhar de forma mais profunda, que mesmo que a pessoa tenha alguma resistência ali na hora de receber o resultado, tu consegue ir buscando caminhos para mostrar para ela que aquela tendência de comportamento de fato é uma característica dela, né? É isso aí. É bem legal isso que tu trouxe, porque, de novo, eu acho que isso passa pela maturidade. E aí a gente pega, de fato, alguns casos de lideranças, de pessoas que ainda não têm esse nível de maturidade e cria esse pré-conceito, né, que pode afetar aí nas respostas e no trabalho que tem um objetivo muito positivo, muito bonito e que deveria ou deve ser visto como algo que vai levar a pessoa a evoluir. Sim. Né? Mas é isso, né? Não tem como a gente controlar a mente dos outros, né? Por mais que a gente coloque ali todos os pontos positivos, sempre, não todas as pessoas, mas algumas pessoas vão tendenciar ali para o lado negativo da história, né? E é isso, trazer essa segurança para o processo é o que está fazendo até mesmo eles se perceberem, né? Em todo esse processo de desenvolvimento, né? Então, o que eu tô querendo passar para a empresa, né? O que eu tô querendo vender para a empresa. E essa conversa individual mesmo, acho que está sendo muito positivo, né? Para todo esse processo, para toda essa construção, até mesmo de confiança, né? Para você conseguir sentar e falar com confiança, com segurança, né? Olha o que está acontecendo. Por que a gente está indo por esse caminho? Não precisa, vamos por esse aqui. Vamos junto? Vamos junto. E isso tudo vai... o terreno vai ficando melhor para esses espaços que vocês estão criando de trocas, né? Porque isso, sem dúvidas, tu trouxesse a palavra confiança, né? Eu preciso me sentir seguro e confiante para que num ambiente que está sendo proporcionado, eu traga, de fato, as minhas vulnerabilidades, né? Para que o outro possa contribuir comigo e eu, com isso, conseguir evoluir. Mas, sem dúvidas, é uma jornada, é um processo... E o que tu tem aí como teus próximos passos aí, né? Dentro desse programa de desenvolvimento, como que tu vê a sequência dele? Tá. Ele começa, então, todo ano a gente revisita qual é o comportamento crítico, né? Alinhado aí com planejamento estratégico. Então, a gente desenvolve e planeja alguns temas, né? Que abarcam esses comportamentos críticos e faz essas rodadas de mentoria, ou em grupo ou individual, dependendo
dependendo da necessidade da unidade ou até mesmo do grupo de gestão. Então, a gente vai observando e vai sentindo e modulando, né, conforme realmente a necessidade. E até mesmo dos próprios temas. O que a gente vai trabalhar? Temos um problema, temos um comportamento aqui que a gente quer trabalhar, que a gente quer desenvolver. Para este comportamento, o que você, liderança, sente falta? Né? O que você precisa saber? E aí a gente constrói isso junto. Né? Não é algo que é o RH, é o cara de treinamento e desenvolvimento que está falando que você tem que ter comunicação não violenta. Né? Excelente. Se você percebeu que se o grupo percebeu que precisa dessa técnica para se sentir mais segurança, para lidar com o conflito, né, a gente vai trabalhar então essa técnica. Mas é vocês percebendo. A gente tem um comportamento que a gente quer ver. O que vocês precisam para a gente ver esse comportamento? E aí a gente parte para o desenvolvimento. Porque isso aqui vai trazer engajamento, né? Porque se tu faz top-down, é isso aqui que vocês precisam. Não, mas não é isso que eu estou sentindo necessidade. A minha dor não é essa. E fica muito difícil também de conectar com a realidade, né? Fica muito subjetivo, né? Virou moda um tempo, comunicação não violenta, tudo é comunicação não violenta. Mas como é que você observa a comunicação não violenta no seu espaço, no seu ambiente, né? Então é essa a grande sacada, você conseguir trazer dessa teoria para o seu espaço, né? Para a sua prática. E aí a gente consegue, então, colocar essa teoria na prática do dia a dia. Sai do campo das ideias, né? Mas isso a gente só consegue se envolver todo mundo, né? Se colocar todo mundo para discutir junto. Né? Sai do campo das ideias e do que é uma tendência, mas a tendência lá de fora talvez não seja a que eu estou precisando aqui dentro, né? Então, se eu não ouço a demanda interna, eu venho com programas prontos, pré-moldados, invisto bastante, não vou ter resultado, porque não era aquilo que estava sendo necessário, e aí a gente vai para uma bola de neve negativa. Onde está sendo ofertado um super programa, bacana, mas para mim não está fazendo sentido, porque não é a minha dor. E às vezes é uma questão de processo de trabalho, de alinhamento do processo de trabalho. É mais simples do que parece. Muito mais simples do que parece. E aí a gente já quer trazer. E a gente só vai observar isso no dia a dia, com essas lideranças realmente olhando para os problemas que estão acontecendo ali no dia a dia dela. Perfeito. Para a gente encerrar, eu queria que tu pudesse deixar um recado para gestores e profissionais de RH que estão nos ouvindo e querem melhorar a retenção e desenvolvimento nas suas equipes, mas pensando também em talvez um dos desafios que eu percebo bastante, aí eu queria poder te ouvir, é que talvez esteja antes da definição do que vai acontecer, é entender o quanto que foi fácil ou foi difícil a empresa aceitar, topar, entender que esse era um investimento importante de ser feito. Eu vejo que muitas vezes existe a área de gestão de pessoas vivendo essas dores, percebendo os desafios e precisando fazer investimento, mas com muita dificuldade de ter apoio. E aí entra, obviamente, apoio financeiro também. Sim. Porque precisa investir. Sim. Então, na tua experiência, assim, se tu teve desafios em relação a isso, se já teve, talvez não no Secôncio, até em outras realidades, como que tu conseguiu levar isso a ponto de comprarem a tua ideia? Eu brinco que a gente acaba tendo que ser um pouco vendedor. Com certeza, né? Com certeza. Então, se tu puder falar um pouco disso, eu acho que, porque eu entendo que esse é um dos grandes desafios. Eu concordo com você, esse é o maior desafio, e o maior desafio, porque na minha visão, eu vejo que, em geral, nós de recursos humanos temos uma certa dificuldade em vender o nosso peixe, né? Em vender as nossas entregas, em vender o nosso trabalho. Sim, desafios para aprovar um projeto dessa magnitude, 700 lideranças, gente. Quando a gente coloca na ponta do papel, isso sai caro, né? E aí não é fácil vender um projeto desse. Mas como que a gente vende um projeto desse? Olhando para necessidade, né? Tendo um bom mapeamento do que a gente precisa, olhando para a estratégia da empresa, né? Então, fazendo essas conexões. Quando a gente conecta, né, a necessidade, a estratégia, ao ganho, é muito mais fácil a gente conseguir vender um projeto, né? Muitas vezes o que a gente vê é esses pedidos. Queremos fazer então um curso X. Vamos aprovar então um curso X porque é legal. Tá na moda. Tá na moda.
conectou com qual resultado? Conectou com qual necessidade? Qual é o problema? Né? Depois disso, o que isso vai me trazer? Né? E a gente tem dificuldade de conectar tudo isso. Se a gente consegue mapear isso, e aí isso vem lá do esboço do projeto, né? Qual é o problema que eu estou enxergando? Como eu estou enxergando, que indicador é esse que eu estou olhando, né? Mapear isso tudo para lá no final a gente conseguir voltar e falar, olha, como os indicadores mudaram, né? Olha aqui como o nosso turnover mudou. Olha como o meu canal ético diminuiu. Olha como o meu número de demissões diminuiu, né? Olha como todos esses indicadores... Pesquisa de clima, entrevistas de ligamento. E aí você começa a fazer e a conectar, então, as suas estratégias ao resultado. Aí não tem erro. Mas já aconteceu de tu estar em algum negócio e não ter acesso ao planejamento estratégico? Porque... Vou para um outro problema, né? Porque é importante conectar com a estratégia que tu trouxesse. Mas eu também vejo muitas vezes RHs distantes da estratégia. Olha, o que eu diria... Eu tive um diretor que ele me ensinou que não ter regra é ter regra. E aí eu trago isso para a estratégia. Às vezes as empresas não têm uma estratégia definida. Mas, gente... Tem alguma estratégia ali, né? E eu acho que vai da percepção desse profissional de recursos humanos, né, em olhar para isso. Às vezes não vai ser dado para você, às vezes não vão te convidar para essa mesa de discussão, mas você precisa estar antenado, você precisa estar olhando para o comercial, você precisa estar olhando para a operação, né? Você é o recursos humanos, você olha para tudo isso. Então você dizer que é de recursos humanos e não está sabendo da estratégia, calma. Pode ser que você não tenha a estratégia escrita, mas você está observando qual que é o movimento, você está observando aonde a empresa quer ir, né? Para onde ela tá se direcionando, onde ela quer chegar, quais são os problemas, né? Quais são os resultados que ela quer. E aí, a partir disso, a gente vai construindo essas necessidades e amarrando os resultados, né? Então, não necessariamente a gente vai ter uma estratégia ali declarada, ou vai estar na mesa, mas a gente consegue perceber. E aí, isso vai do relacionamento. Eu acredito que do relacionamento aí desse profissional de recursos humanos, né? Ter essa percepção. Sair por trás ali do balcão, né? E se tornar mais estratégico mesmo, né? Ter essa posição mais estratégica de parceria, né? Acho que, assim, esse para mim é um recado super importante aí, olhando para as nossas cadeiras, né? O quanto que aí a gente fala de empoderamento, né? De empoderar a RH, né? Infelizmente a gente ainda ouve falar muitas vezes de RHs fracos, ruins, né? Mas essa responsabilidade é nossa, né? De não fazer esse exercício que tu trouxesse, assim, de assim... não, eu poderia ficar como uma vítima e dizer, mas ninguém me falou nada, ninguém me colocou lá naquela reunião. Mas, assim, é meu papel também, se eu quero fazer um trabalho relevante, eu olhar para tudo isso, eu conseguir entender que isso é um negócio, que tem um business, né, que precisa entregar resultado através das pessoas, e eu, em algum momento, eu ir lá e validar. É isso aqui que a gente está querendo? Né? Então, se é isso, eu vou propor tal desenvolvimento, eu vou propor tal estratégia que combine com o negócio, não ficar apartado disso, né? E você falou uma palavra certa, de combinar, né? Eu também acho que não existe uma receita de bolo, né? Às vezes eu vejo muito profissional apresentando um projeto e no primeiro não, ele já desmotiva, né? Já não quer mais apresentar aquele projeto. Falou, olha, existem várias formas, não deu certo essa vez, vamos tentar outra, né? Vamos esperar um pouco, daqui a pouco então a gente entende o que faltou, né? O que ele não sentiu segurança, e a gente vai adaptando, a gente vai transformando, até uma hora que dá, né? Trago isso do próprio projeto nosso, né? Do Programa de Desenvolvimento de Liderança. Eu acredito que a gente começou a discutir, desenhar esse programa, se eu não me engano, em 2021, 2022. Ele saiu no final do ano passado, né? Foram várias indas e vindas. Na primeira vez, não vai. Agora vamos tentar dessa forma, vamos tentar esse formato, vamos tentar reduzir aqui, amplia isso, e a gente vai contornando e trazendo essas soluções, né? Essas alternativas, e não para no primeiro não, né? Não deu certo, acabou, né? Não tá mais comigo, já fiz minha parte. Não, a nossa parte é fazer todo dia, né? Se não deu certo hoje, a gente tenta amanhã de novo. Viu? Mais um motivo pelo qual eu digo que somos vendedores. Exatamente. Porque o vendedor, ele ganha vários nãos, né? E aí é resiliência. E ao mesmo tempo é trazer
para mim, para minha responsabilidade, né, eu posso de novo ficar no papel de coitadinha e dizer, porque ninguém topa meus projetos, ir lá pro meu cantinho, né, e ficar lá reclamando de não ter investimento, ou, como tu me disseste, não, assume qual foi a minha parte aqui, que não mostrei o valor, que faltou alguma coisa, né, para tentar trazer de uma forma diferente, né, trazer protagonismo, né, aí a gente vira o jogo. Né? Exato, é isso. Perfeito. Marco, era isso. Tava muito bom. Não sei se tu quer trazer mais algum comentário, mas de qualquer forma eu já quero te agradecer. Foi um prazer enorme, muito importante a gente poder trazer esse tema, poder tangibilizar um pouquinho mais, né, como existem N formatos aí que a gente pode trabalhar, programas de desenvolvimento, como a gente dá conta dos desafios de turnover, retenção. Então, é legal a gente ter também exemplos práticos aí para inspirar, né, outros RHs, outras empresas para poderem também ter iniciativas aí para a gente atuar nesses desafios do mundo moderno. Eu adorei, agradeço novamente o convite, foi muito bom, muito gostoso trocar, adoro trocar experiências, é isso, né, que faz a gente crescer, que faz a gente evoluir, né, ter novos insights. Então, eu agradeço profundamente a oportunidade. Obrigado. Imagina, prazer é nosso. Para quem nos ouviu até aqui, compartilhe esse episódio com a equipe e continue acompanhando o nosso podcast nas redes para mais conteúdo sobre gestão comportamental. No Instagram é grow_gp e no LinkedIn é só procurar por Grow. Obrigada a todos, até mais. Passa no RH, o podcast da Grow.